para começar, eu vou fazer um pequeno histórico breve com relação ao método canguru. O método canguru ele surgiu na Colômbia em 1979, né, pela necessidade de reduzir a mortalidade neonatal, né, e diante da ausência de recursos, né, o desmame precoce, abandono materno, então surgiu a necessidade de um novo método para que esse cuidado fosse ofertado de uma forma mais cuidadosa com esses bebês. E aí o canguru ele veio ofertando uma melhor estabilidade térmica, né, uma alta mais precoce e uma menor taxa de infecção. Ele tem uma tecnologia humana, né, que tem o objetivo de salvar vidas e tem uma função neuropsicossocial de proteção a esse bebê prematuro, esse bebê de baixo peso, inicialmente. Aqui no Brasil, ele se inicia com a primeira experiência em 1991. Em 99, a gente tem uma norma do método canguru. Em 2000, tem a primeira portaria, que é a portaria número 693. Em 2007, sai a portaria 1683 do Ministério da Saúde, que é quando começa a implementação mais precisa. E aí, o que é o método canguru? É uma assistência neonatal que implica no contato pele a pele mais precoce possível entre os pais e o RN, de forma crescente e pelo tempo que ambos considerarem mais confortável, né, e desde que seja confortável tanto para os pais como para o bebê, né, que seja prazeroso para ambas as partes. E suficiente para promover a autonomia desse binômio. Os pilares do método canguru são a ambiência, no sentido de que a iluminação ela seja mais adequada, os sons, ruídos, eles estejam mais adequados para o bebê, né, para esse recém-nascido de baixo peso, para esse recém-nascido prematuro, e também os estímulos dolorosos, eles sejam diminuídos ao máximo, né, diminuindo o estresse desse bebê. O outro pilar é o contato pele a pele, que ele deve ser promovido o mais precoce possível, né? E ele vai sendo estimulado para que ele aconteça por mais tempo à medida que for sendo necessário, né? Então, o ideal é que ele já inicie na UTI e à medida que o bebê vai tendo condições, esse contato pele a pele vai aumentando, né, o tempo cada vez mais. E a família, né, respeitando a individualidade de cada família, né, as suas questões, né, individuais, acolhendo essa família, e assim a gente consegue estimular o aleitamento materno da melhor forma possível, né, que é um outro pilar com relação ao método canguru. Quais as vantagens do método canguru? A gente diminui o tempo de separação da mãe do bebê, né, porque a gente consegue reduzir o fato da permanência do bebê na UTI, melhorar o vínculo entre mãe, bebê e família, mãe, pai, bebê e família, um melhor relacionamento da família com a equipe, uma vez que essa família passa a estar mais próxima ao seu bebê, maior confiança e competência dos pais no cuidado a esse bebê. Então, essa família ela acaba conhecendo esse bebê mais precocemente, né? Ela acaba aprendendo os cuidados com esse bebê de forma mais intensa, né? Mais presente, mais no dia a dia, na verdade, né? E aí a família se torna mais confiante nesse cuidado, nesse aprendizado, para ir para casa com esse bebê de forma mais confiante no cuidado. E aí a gente consegue ter uma alta mais precoce e que esse bebê esteja cuidado de uma forma mais tranquila. A estimulação sensorial positiva, né? Quando na UTI a estimulação sensorial ela não é tão positiva por conta da iluminação, dos ruídos, né? Da estimulação tátil. No canguru a gente tem estimulação positiva pelo posicionamento, pelo cuidado ampliado que é tido com esse bebê, a posturação que faz parte desse processo,
O estímulo ao aleitamento materno, né, que é o conjunto, tanto o processo de colocar esse bebê no peito o mais precocemente possível, tanto para estimular a produção de leite, como também para estimular a resposta, né, oral do bebê, como também a própria posição canguru, ela favorece a produção, né, do leite materno, uma vez que aquece a região das mamas. Diminuição do índice de infecção hospitalar, né, uma vez que o bebê ele passa mais tempo com a família, passa mais tempo com os pais, né, então o manuseio desse bebê ele é feito, né, pelos pais, pela família, então a gente diminui os riscos de infecção hospitalar e controle e alívio da dor do bebê de forma mais adequada e muitas vezes usando métodos não farmacológicos de controle da dor, né. O método canguru ele se divide em 3 etapas, que eu vou passar de forma muito breve. A primeira etapa ela acontece na UTI e na unidade intermediária convencional. A segunda etapa, ela se dá na unidade intermediária canguru, né? Quando a mãe e o bebê têm os critérios, né? Então, quais são os critérios do bebê? Ele ter a clínica adequada, ou seja, não estar em uso de oxigenoterapia, ter pelo menos 1,250 kg, no máximo 1,8 kg, ele está clinicamente bem, né, com relação a medicações e não com a dieta oral, né, mesmo por sonda, mas que não seja dieta venosa. E a mãe, ela precisa estar consciente, né, ela ter uma escolha consciente do processo, né, e ter o apoio sociofamiliar também. E a terceira etapa é a etapa domiciliar, né, que é quando essa família tem alta hospitalar, os pais com o bebê, e passa a ter a terceira etapa domiciliar com o suporte da maternidade de origem desse bebê e da atenção básica, né, que é basicamente o que a gente vai cuidar aqui. Lembrando que, inicialmente, o método canguru, ele era restrito, né, aos prematuros extremos, né, mas atualmente a ideia é que a filosofia do método canguru, ela seja implementada a todos os bebês, né, a todos os RNs, para que a gente possa ofertar um cuidado mais humanizado a todos os nossos bebês. E aí agora eu passo a palavra para o doutor Alex. A gente vai começar a falar um pouquinho do que é a prematuridade. Porque não tem como falar, né, de método canguru se a gente falar do que é um bebê prematuro e diferenciar esse bebê de um bebê de baixo peso, né? Então, na realidade, o que é esse bebê prematuro, né? Então, vamos falar um pouquinho do período neonatal. O que é que a gente sabe sobre o período neonatal? Então, essa aula é baseada em alguns conceitos básicos para a gente tentar entender o processo. O período neonatal é um período, né, que vai desde o campeamento do cordão, né, do nascimento dessa criança, até 28 dias de vida corrido. É isso que se dá o termo recém-nascido, que seria o bebê desde o nascimento até o seu 28º dia de vida. Em relação à classificação desse recém-nascido, a gente pode classificar de acordo quanto à idade gestacional, quanto ao peso ao nascimento e quanto à adequação desse peso à idade gestacional. Existem alguns métodos de avaliação da idade gestacional, né, do bebê. Nós podemos avaliar essa idade gestacional antes do nascimento, através da DUM, que é a data da última menstruação, que é considerado o padrão ouro para a obstetrícia, mas depende muito da informação correta materna. E através do ultrassom gestacional. E também vai depender do tempo que é feito esse ultrassom. Quanto ele é mais confiável se realizado até a 12ª semana de vida. Após o nascimento, né,
Geralmente quem faz essa avaliação da idade gestacional é o neonatologista, né, o pediatra que vai estar presente na sala de parto. É realizada através de 2 métodos. O método Capurro, que é o Capurro somático. Lembrar, ressaltar principalmente aos nossos colegas de sala de parto, que o Capurro somático, a gente só consegue fazer essa avaliação dessa idade gestacional até 29 semanas. Bebês abaixo de 29 semanas, né? O ideal é fazer a avaliação através do Neil Bartlett, que é um método de avaliação pós-natal mais fidedigno para esses prematuros. Em relação ainda à classificação dos recém-nascidos, o que a gente chama de um bebê de termo, né? Ou a termo? É aquele bebê que nasce entre 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Se ele nascer antes de 37 semanas, seria um pré-termo, e após ou igual a 42 semanas, o bebê pode ter. Em relação à classificação desse prematuro, ele ainda pode ser classificado de 3 formas, né? Se a gente quiser ser mais preciso, né? O prematuro abaixo de 28 semanas, que seria um pré-termo extremo, entre 28 semanas a 33 semanas e 6 dias, que seria um prematuro moderado, e entre 34 semanas a 36 semanas e 6 dias, o prematuro tardio, né? O pré-termo tardio. Em relação ao peso, né? Já que a gente vai falar de método canguru, não tem que entender que o método canguru, né, não é só dos bebês prematuros, ou seja, é dos bebês também em baixo peso. E assim como o Thaís disse, a metodologia canguru está sendo aplicada até os nossos bebês de termo, né? Em relação a essa classificação do peso, o que a gente coloca como peso normal seria os bebês entre 2.500 a 3.999. Os bebês de baixo peso é toda criança nascida com menos de 2,5 kg. E os bebês macrossômicos ou sobrepeso seriam os bebês acima de 4 kg. Ainda dentro da classificação do baixo peso, né? Existem 2 classificações. Os bebês menores do que 1,5 kg seriam de muito baixo peso ao nascer, e os menores que 1 kg seriam de extremo baixo peso ao nascer. Uma outra classificação em relação ao peso e à idade gestacional dessa criança seria classificá-los em adequado, pequeno ou grande para a idade gestacional. Nós colocamos esse peso em uma tabela, um gráfico, de acordo com a idade gestacional que ele nasceu, com o peso do nascimento, e aí a gente classifica em AIG, PIG e GIG. Tá? Essa classificação é importante para o acompanhamento e o segmento dessas crianças. Como eu disse, né, aqui no gráfico, para cada semana de idade gestacional, em relação ao peso de nascimento, é montado um gráfico e feita essa classificação. Esses cortes servem tanto para a gente classificar, porque a gente vai formar grupos de risco para ver qual tipo de risco que esse tipo de criança tem, como para o segmento. Então, nós usamos tabelas diferentes. Em relação à classificação, a gente usa tabelas com os percentis entre 10 e 90. Se essa criança estiver abaixo do percentil 10, ela seria pequeno para a idade gestacional. Se ela estiver acima do percentil 90, ela estaria grande para a idade gestacional. Para o segmento, a gente acompanha entre os percentis 3 e 95, do mesmo jeito. Menor que 3 seria PIG, maior que 95 o GIG, e entre 3 e 95 o AIG. Só botei um modelo de tabela só para ilustrar, vai depender do tipo de acompanhamento, quem está fazendo, tá? Essa tabela é a tabela de Oxford. E o que eu acho que é mais importante da gente entender que,
quanto menor meu bebê, né, em relação ao peso, em relação à idade gestacional, maior risco que eu tenho para o crescimento e desenvolvimento. Então, os bebês menores que 1,5 kg é de maior risco. Se esse bebê é menor que 1 kg, ou menor ainda que 28 semanas, ele é de extremo risco. Então, repetindo, quanto maior risco, quanto menor a idade gestacional e o peso, eu vou ter um maior risco de crescimento e desenvolvimento. Outro conceito, né, para a gente deixar bem claro, é em relação à idade cronológica e à idade corrigida, né, que é importante para quem faz o acompanhamento dessas crianças entender, né? Ou às vezes até mesmo para a família, os pais entenderem o que seria uma idade cronológica e uma idade corrigida. Às vezes os pais perguntam por que meu filho já tem 3 meses e não faz determinada coisa que outra criança de termo faz. Então, isso é importante, tanto para a equipe de saúde entender, para poder explicar isso para os pais. A idade cronológica é a idade que o bebê tem ao nascer, contada em dias. Então, se ele nasceu hoje, amanhã ele tem 1 dia de vida, depois 2 dias de vida e assim em diante. A idade corrigida é o ajuste que a gente vai fazer para saber que idade aquele prematuro teria se tivesse nascido de termo, certo? Para que serve? Justamente para a gente avaliar o crescimento e o desenvolvimento desse prematuro, desse bebê de baixo peso, e também para a introdução da dieta complementar. Para quem, né, seria corrigida essa idade? Para os prematuros, principalmente menor que 34 semanas. E até quando a gente corrige essa idade, né? Ela deve ser corrigida até 2 anos de idade cronológica e nos bebês que são prematuros extremos, ou seja, menos que 28 semanas, até 3 anos. Por exemplo, a gente tem um follow-up, né, aqui de Sergipe, que acontece na maternidade Ildete Falcão Batista. Então, os nossos nenéns que vêm do Canguru, né, que passaram pela maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a gente tem um ambulatório próprio deles, e eles são acompanhados até aos 2 anos de idade de vida, justamente para acompanhar esses bebês por um período maior devido a essa idade corrigida. Então, a gente acompanha eles mais ou menos até essas datas. Um exemplo prático para a gente entender, vamos fixar aí uma criança que nasceu com 28 semanas. É um prematuro que ele nasce com 28 semanas. Então, existe uma formulazinha que a gente corrige essa idade para 40 semanas, ou seja, o tempo que ele seria para ser de termo. Então, se a gente aplicar nessa forma, 40 semanas menos 28 semanas, que foi a idade que ele nasceu, vai resultar 12 semanas. Se a gente partir do princípio que um mês tem 4 semanas, então essa criança, esse período, ele nasceu 3 meses antes do tempo que era para nascer. Isso é importante para o acompanhamento dele. Por exemplo, um bebê chega no seu ambulatório de segmento, né, quem está acompanhando aos 6 meses de idade cronológica, na realidade a gente vai diminuir os 3 meses, porque ele nasceu com 28 semanas, naquele momento ele vai estar com 3 meses de idade gestacional corrigida. Então, isso é importante para quê? Porque ele vai ser capaz de fazer dentro do desenvolvimento e crescimento dele o que uma criança de 3 meses é capaz, e não de 6 meses. Né?